obrigatoriedade aí, não é? De segurança. É um ex-presidente, né? A gente não pode esquecer disso também. Tem uma questão institucional com o cargo. Sim, sim. Vou falar em ex-presidente, eu quero ir para Brasília, porque a gente tem informações relacionadas a Bolsonaro. Quem está lá? Igor Damasceno? Isso, Igor Damasceno, seja bem-vindo. Conte tudo aí, quais são as novidades com relação à análise da perda da patente de Bolsonaro e dos outros militares envolvidos nesse julgamento, Igor. Bem-vindo, bom dia. Muito obrigado, Fernando. Bom dia a você, bom dia também a todos que nos acompanham aqui na nossa programação da Jovem Pan. Pois é, mais uma polêmica envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. O que acontece é que o Ministério Público Militar deve enviar ainda hoje ao Superior Tribunal Militar um pedido de expulsão das Forças Armadas do ex-presidente da República. Não somente ele, mas também outros generais que são condenados pela tentativa de golpe de Estado. Estou falando, por exemplo, de Walter Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil e também candidato a vice na chapa de Bolsonaro em 22, Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa e Almir Garnier, ex-comandante da Marinha. Todos eles, incluindo Jair Bolsonaro, podem ser expulsos das Forças Armadas. O Ministério Público Militar levou a condenação por tentativa de golpe de Estado em consideração e alegou que todos eles são indignos e incompatíveis de permanecer nas Forças Armadas. Inclusive, hoje às 16h, o Superior Tribunal Militar vai conceder uma coletiva de imprensa para falar a respeito desse pedido de expulsão desses militares, inclusive com todos os detalhes desse pedido. Agora, eu apurei que essa tramitação, ela não costuma demorar muito, Fernando. Algo em torno de 6 meses, no máximo, já há uma decisão. E a expectativa é que, de fato, eles sejam considerados indignos pelo STM e, portanto, expulsos das Forças Armadas. Se, de fato, isso acontecer, será a primeira vez que militares são punidos dessa forma por causa de ataques à democracia e ainda punidos generais que são expulsos das Forças Armadas. Então, são duas situações consideradas inéditas e que podem acontecer até o meio deste ano por decisão do Superior Tribunal Militar. Também apurei que, se a expulsão for confirmada, mesmo assim, a esposa e os filhos desses militares poderão receber pensão militar, viu, Fernando? Muito obrigado, Igor. Com novas informações, chama a gente aqui. Bom dia e bom trabalho para você em Brasília. Valeu. Na verdade, é uma questão, né? É uma pergunta que está em questão com vários pontos de interrogação. Queria perguntar para vocês também o que o Tribunal Militar está tentando responder. A condenação penal torna a situação desse grupo militar incompatível com a carreira militar? Na minha visão, com certeza. Até porque a condenação deles foi por tentativa de golpe de Estado, entre outros crimes. E quem atenta contra a democracia, quem atenta contra as instituições de um país, não pode fazer parte das Forças Armadas desse país. A pessoa, há meses atrás, aí estava planejando dar um golpe. Tem nos autos do STF lá, né, que está protocolado, tentativa de assassinato do presidente da República, do presidente do Supremo do TSE, que no caso, no momento, era o Alexandre de Moraes, do vice Geraldo Alckmin. Uma figura como essa não pode. Por isso eu quero já pular para outra ponta. Vamos ao extremo. A Jess também gostaria de opinar. Jess, qual a sua opinião? Você acha que o cargo militar é incompatível com o julgamento? Eu não acho que o cargo militar ele é incompatível com o julgamento. Eu acho que a gente precisa separar aqui as funções do Tribunal Militar do Supremo Tribunal Federal. Eu tenho muitas críticas ao julgamento como um todo, no que tange, a proximidade ou não de determinados juízes ao bem julgado, na posição, muitas vezes, de vítima, mas também na posição de julgador. Então, eu acho que a nuance todo
toda do julgamento do Supremo Tribunal Federal tinha isso como pano de fundo, principalmente na primeira turma, em que nós tínhamos o ministro Zanin, que tinha uma relação com Jair Bolsonaro de outros processos, o ministro Alexandre de Moraes, que tem uma relação mesmo durante a presidência de Bolsonaro, uma relação de diversas brigas e situações que o envolveram, além de um dos processos em que ele seria vítima. E nós temos também o ministro Flávio Dino, que tinha críticas no seu Twitter ali, da época que era político, falando até mesmo da situação de Bolsonaro, várias questões, então rusgas políticas. Então acho que tem um pouco dessa confusão em relação à impessoalidade que a gente tanto quer sempre nos nossos juízes presentes nesse processo. Existem vários outros fatores, como o foro privilegiado estendido, que acabou abarcando Bolsonaro, muito diferente do que aconteceu no passado com o presidente Lula, quando ele sofreu ali as condenações nas três primeiras, validadas em 3 instâncias ali. Então, eu acho que existem várias questões no mérito do processo, que a partir do momento em que ele é julgado no Supremo Tribunal Federal, não existe uma cadeia de evolução, de recorrer, que seja tão protegida e que seja tão benéfica. Então, acho que existem várias questões nesse sentido. Agora, o Tribunal Militar, o que ele vai julgar? Ele vai julgar o mérito da decisão do Supremo Tribunal Federal? Não. Ele vai julgar o impacto da decisão sobre a cadeia militar, ou seja, sobre a forma de se colocarem os militares, sobre o que significa, sobre punição. Então, ele não entra no mérito. Então, vira muito mais, na minha perspectiva, um julgamento da imagem que isso traz, que isso traz, sem dúvida nenhuma, aos militares, do que qualquer coisa ligada ao mérito dentro desse processo, que aí eu também acho que seria fortuito a corte, o plenário, lembrando que não foi um caso que foi a plenário, foi algo que a defesa cobrou bastante, ali até mesmo no voto do ministro Fux, à época, que colocou vários pontos, um deles era isso, de ser avaliado no mérito. Então acaba que não influencia nada o julgamento do mérito. Mas é mais um capítulo de uma novela que parece nunca acabar. Mas aos fãs, que fiquem tranquilos que, apesar de em breve não poderem mais chamar ele de capitão, o apelido de mito pode continuar tranquilo. E a foto na cabeceira da cama também, né? Não, assim, e o Henrique tem umas coisas assim, vou chamar de capitão. Chama do que quiser, meu querido. Deixa eu falar, nesse país até... Um apego, né, Jess? Um apego. Um apelido, vai continuar chamando. Agora, ele... Você chama ele de capitão? Você tem que chamar ele, sabe do quê? Ele é capitão do exército, da reserva. Ainda, por enquanto. Mas a sua pergunta foi no passado? Porque chama não, é um não verbo será no mais. presente, Por isso que eu falei, em breve ele não será mais chamado. Depois, vamos mandar um manual de português e aí ele vai ver que presente é agora, né? Ele é capitão. Mas ele estava sonhando com isso já. Eu vou pro próximo round, que também dá o que falar. Vamos lá. Eu quero falar sobre benefícios sociais. Eu quero saber a sua opinião. Você que está acompanhando a gente pelo carro, pela internet, em casa, no trabalho. Eu quero que você participe com a gente. É muito importante saber o que você pensa. Manda sua opinião, seu comentário pelo WhatsApp 11 91 3258 055. Estou perguntando isso